Agora a atualização das notícias internacionais. Autoridades dos Estados Unidos e do Irã realizaram a primeira rodada de negociações desde o início da crise, após as manifestações gerais que se espalharam pelo Irã a partir do fim de dezembro do ano passado. A pauta se limitou a um acordo nuclear, após muita pressão iraniana. Os Estados Unidos também queriam discutir o programa de mísseis do Irã e o apoio aos grupos armados que formam o chamado Eixo da Resistência. A gente vai tratar melhor sobre esse assunto. Recebo aqui no estúdio nosso editor de notícias internacionais, Acácio Filho, literalmente para me ajudar a dar voz a essas notícias internacionais, trazendo também como é que está a situação por lá no Irã. A gente já sabe como é que foi essa reunião importante, Acácio. Bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado, Roberto. Oi para você, oi para quem está em casa. A gente já tem algumas pistas, e pistas que saíram de autoridades do Irã e de Omã, onde essa reunião foi realizada. De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Irã, foi um bom começo. Mas apesar de considerar um bom começo, Roberto, ele manda algumas outras mensagens que ele deixa claro que é uma reunião que acontece num ambiente difícil, e ele chega até a responsabilizar as desverdades anteriores. Eles estão discutindo esse acordo nuclear, e vale dar o contexto de que o Irã e os Estados Unidos já tinham um acordo nuclear que valia de 2015 a 2018. Era um acordo nuclear em que os Estados Unidos liberavam eles de algumas sanções em troca do país deixar a Agência Internacional de Energia Atômica e autoridades europeias fazerem visitas ao seu programa de enriquecimento nuclear e provar que eles não estavam enriquecendo urânio para fins militares. Em 2018, os Estados Unidos, de forma unilateral, mesmo com a Agência Internacional de Energia Atômica dizendo que o Irã não estava desrespeitando o acordo, os Estados Unidos, de forma unilateral, decidiu que sim, o Irã estava desrespeitando o acordo e voltou a impor essas sanções contra o país. A partir daí, a gente entrou nesse impasse que o país também abandonou o acordo, não fazia sentido seguir o acordo por um lado só, e até por conta disso, essa reunião acontece nesse clima de bastante incerteza. O ministro de Relações Exteriores de Omã também falou que eles tiveram conversas sérias sobre o acordo nuclear e que devem voltar a se reunir. Então, essa foi a primeira reunião, abriu esse canal diplomático, mas ainda bastante incerteza sobre como deve ser o rumo daqui para frente, viu, Roberto? Claramente, divergências profundas aí entre americanos e iranianos sobre essa pauta de negociações. De acordo com a Casa Branca, Trump está falando que quer capacidade nuclear zero do Irã. Vamos direto à Suíça? Temos participação também do nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, ainda sobre esse assunto. Renato, bem-vindo, ótima tarde para você nesta sexta-feira. Com essas manifestações, depois do fim da reunião, dá para a gente dizer que a tensão na região diminui? Como é que você está acompanhando essa discussão por aí também? Bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Acácio, e a todos que nos acompanham. Olha, esse foi um primeiro encontro que já era esperado que seria uma primeira apresentação das suas demandas. Lembrando que o encontro não foi direto, estavam todos no mesmo local, mas foi intermediado pelo ministro das Relações Exteriores de Omã. O lado iraniano falou com ele, passou suas demandas, passou o que estava disposto a abrir mão, e depois os americanos a mesma coisa. Tanto é que não existe foto nenhuma dos dois lados apertando a mão. Isso é um detalhe importante, não houve um contato direto entre eles. Mas já é um avanço, sim. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, falou que vão ter outras rodadas de conversas, agora cada um vai para a sua capital para pegar as orientações, para discutir com as autoridades e depois voltarem a se encontrar. Olha, essa negociação, ela não é algo para agora, para o momento, mas ela também não pode se arrastar muito. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos têm, nas palavras do presidente Donald Trump, uma frota massiva na região, e isso custa muito dinheiro, isso sem contar no perfil do próprio Trump, que não é uma pessoa de esperar muito, não é uma pessoa muito paciente. Então esse acordo tem que andar. Mas só o fato deles estarem negociando, depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, e em particular nessa semana, com drone iraniano sendo abatido perto de porta-aviões, com lanchas da Guarda Revolucionária tentando embarcar num petroleiro que a gente sabe que é usado para abastecer a frota militar americana. Então, só o fato deles estarem sentados mostra que os Estados Unidos estão dispostos a conversar.
Se está disposto a conversar só ao ponto de dizer tentei negociar, não deu certo, agora eu vou atacar, ou porque está mesmo disposto a uma solução diplomática. E nisso entra em jogo os vizinhos, os outros países do Oriente Médio. É a maior pressão sobre os Estados Unidos, que não querem um conflito na região, que sabem que dessa vez não vai ser igual ao ano passado, quando o Irã estava desmoralizado da Guerra dos 12 Dias com Israel e praticamente não revidou. Fez um ataque contra bases americanas, mas até meio ensaiado, meio coreografado. Agora, o regime vive um mau momento, então ele vai precisar reagir e isso preocupa todo mundo. Além disso, os conselheiros de Trump estão alertando sobre os riscos de uma ação no Irã, que não é igual na Venezuela, pode afetar o preço de combustíveis e tudo mais. Então, por isso, existe essa pressão por negociação. Mas os dois lados vão ter que abrir mão. Como o Acácio falou agora, o Irã só quer programa nuclear. Os Estados Unidos querem tratar de mísseis e de proxies. Mísseis é algo que o Irã não vai discutir, é a soberania do Irã. O Irã não quer ficar vulnerável para Israel. E os Estados Unidos, ele poderia aceitar só um acordo nuclear como um primeiro passo. Agora, ver o que cada um está disposto a ceder para avançar nessas conversas. Exatamente. O Acácio, vou passar a bola para você também fazer perguntas para o Renato, mas o governo iraniano sempre argumentou e afirmou que o programa nuclear teria fins pacíficos, né? E sempre foi acusado por Estados Unidos, tem todo esse histórico, né? Israel, de querer desenvolver de fato armas nucleares. É isso mesmo, Roberta. O programa nuclear iraniano é um pouco uma forma de ameaçar os rivais, sempre com aquela dúvida, vão enriquecer para uma bomba atômica, e também sempre na defesa de que é para fins pacíficos. O Acácio citou bem o JCPOA, o acordo nuclear que foi fechado pelo Obama, que reduziu drasticamente o enriquecimento de urânio, e ainda em troca houve a retirada de sanções. Além do que o Acácio falou, de que Donald Trump acusou o Irã de desrespeitar o acordo, eu acho que um dos principais motivos que levou o Donald Trump a sair, a encerrar unilateralmente a sua posição, é que o Irã estava usando os recursos que entravam na sua economia com o fim das sanções, o país se enriqueceu muito. Curiosidade, foi bem quando eu cheguei no Irã. Eu cheguei no Irã para residir 2 meses antes do Donald Trump sair do acordo nuclear. O país estava totalmente diferente, o país estava um canteiro de obras para todos os lados, com prédios, com infraestrutura. Só que o Donald Trump, além disso, acusou o Irã de usar os recursos que passaram a entrar na economia para financiar os seus proxies, para financiar as milícias. E, de fato, o Hezbollah no Líbano, por exemplo, ele cresceu muito em proporções tanto militares como ganhou influência política, com políticas patrimonialistas, e acabou ganhando a eleição também. Fala, Cássio. Renato, primeiro, boa tarde. Como você disse, está sendo muito importante a presença e a movimentação diplomática dos vizinhos, dos países da região ali do Oriente Médio, né? Os próprios Estados Unidos, alguns institutos de pesquisa, alguns jornalistas que acompanham esses bastidores, dizem que os Estados Unidos só aceitaram continuar nessa reunião, que inicialmente estava marcada para Istambul, na Turquia, por conta do lobby dos outros países na região. A impressão que dá é que, se não fosse por conta desses outros atores políticos agindo, os Estados Unidos talvez já tivessem disposto a escalar para um próximo nível essa tensão, né? Você tem total razão, Cássio. É um dos pontos que está pesando na decisão de Donald Trump. É isso, é o apoio dos vizinhos, a maior parte deles aliado dos Estados Unidos e aliado próximo dos Estados Unidos, que tem alertado sobre o perigo de uma desestabilização na região, o perigo que isso pode afetar não só a região, mas também o mundo inteiro, principalmente por causa de preço de combustíveis. Só lembrando que 20% da energia do mundo passa pelo Estreito de Hormuz do lado do Irã, onde o Irã tem total controle. Então, tudo isso está pesando na decisão de Donald Trump. Agora, você está um ator extremamente importante que ainda não vem sendo falado, mas é o Catar.
Algumas pessoas no governo Trump, especialmente o negociador de Trump, enviado especial Steve Witkoff, ele tem uma proximidade muito grande com o Catar. Já teve proximidade de negócios com o Catar. E o Catar é um dos poucos países da região, junto com o Omã, que tem uma relação próxima com o Irã também. Então, tudo isso também está pesando. O fato de ser o Witkoff à frente das negociações com o Irã vai no sentido de que os Estados Unidos pode estar caminhando para uma negociação e largando a ação militar como um último recurso. Renato, obrigada pela sua participação, bom fim de semana para você. Acácio, obrigada também pela sua presença no estúdio. Bom trabalho lá na nossa redação de Olho nas Notícias Internacionais.